Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal 50 anos e mais. Eu sou Nilce da Silva, estudiosa das questões do envelhecimento e, as pessoas têm me pedido no canal YouTube, para eu falar um pouquinho mais da minha formação. Então, além de falar Nilce da Silva, estudiosa das questões do envelhecimento, queria falar para vocês que eu sou bacharel e licenciada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Nessa mesma universidade, eu fiz mestrado e doutorado em educação. Depois que eu emigrei para o Canadá, eu fiz um mestrado em lazer, cultura e turismo na Universidade do Quebec, aqui em Trois-Rivières. Nesse mestrado, eu estudei o aprendizado de uma língua estrangeira por idosos. Foi aí que eu comecei a aprender sobre as funções cognitivas. E agora eu estou fazendo um doutorado sobre os projetos de vida das pessoas idosas, especialmente as viagens, na Universidade do Quebec, em Montreal. Nesse projeto, eu continuo estudando a questão das funções cognitivas, porque para fazer um plano, você precisa delas, você precisa especialmente das funções executivas em ordem. Então, depois de tantos anos de estudo, eu acho que eu tenho assim um conteúdo relativamente razoável para partilhar com você. As informações que eu passo aqui nos vídeos são geralmente baseadas nas leituras que eu faço. Agora, eu não fico assim citando tudo ou falando aquele linguajar mais técnico, porque eu tenho como objetivo vulgarizar, tá certo? Agora, quem quiser encontrar a material mais específico, porque quer estudar um pouco mais, você pode me escrever e eu divido com você alguns trabalhos que eu tenho por aqui, ou te mostro onde encontrar mais trabalhos sobre o tema, ou você mesmo pode ir lá no Google, digitar Google Scholar, você vai cair na biblioteca do Google e lá você põe o assunto que você quer. Por exemplo, o assunto de hoje é atividades artísticas que a gente pode estar fazendo para melhorar a nossa memória. Então, se você colocar lá no Google Scholar atividades artísticas e memória, e ainda você pode escolher a data, vai a partir de 2019, você vai encontrar uma tonelada de artigos científicos em língua portuguesa. Se você muda a língua, vem outros artigos em outras línguas. Tem também as bases de dados, as bases bibliográficas que você pode procurar, como a Cielo no Brasil, mas aí já vai entrando mais uma especificidade do pesquisador, tá certo? Mas qualquer coisa que você tiver dificuldade, queira falar comigo, eu estou à disposição. Então, vamos lá. Vamos ver algumas atividades artísticas que a gente pode fazer para estar beneficiando a nossa memória. Claro que eu vou apresentar uma porção delas, e aí você vai escolher aquela com a qual você se identifica mais, tá certo? Então, vamos lá, atividades artísticas e memórias. Todas essas atividades aqui, se você fizer uma busca nessas bases de bibliografia ou mesmo no Google Scholar, você vai ver que as pesquisas indicam que essas atividades fazem bem para a memória. Normalmente, o que se faz é assim, tem um grupo que pratica tal atividade e tem um outro grupo que não pratica. Esses dois grupos são testados e as pesquisas acabam mostrando que o grupo que praticou tem melhores resultados, vai, de memória, por exemplo. Agora, sim, a gente não pode esquecer que ciência faz parte desse mundo moderno aqui, né? Então, quando uma pesquisa não dá muito certo, você fez, gastou dinheiro e aquilo que você investiu não teve um retorno para a população, normalmente as pessoas não publicam, porque não encontrar não vai nada de interessante, de novo, e porque as revistas não gostam muito de publicar. Agora, seria interessante publicar aquilo que não deu certo, porque assim outras pessoas não vão nesse caminho. Bom, enfim, essa é uma outra discussão. Mas as pesquisas hoje indicam algumas atividades artísticas que fazem muito bem para as funções cognitivas. A primeira delas é a dança, né? Então, a dança, ela libera você, ela coloca, assim, suas emoções para fora. Ela, ela elimina o estresse que está aí no seu corpo. E é esse estresse que faz mal para a sua memória. Ou seja, você fazendo a dança, você diminui o estresse e a sua memória fica melhor.
Uma outra atividade, vai, que não é artística, mas é bastante criativa e pode chegar perto da arte, caso você, a partir dela, faça, por exemplo, um teatro, faça um cartaz, um quadro, escreva um texto, é fazer brainstorming a partir de situações complicadas. Então, aqui, por exemplo, tem a sugestão que um grupo de amigos está planejando uma festa de aniversário para um ente querido, mas se depara com o desafio de planejar as atividades e temas da festa. Eles querem tornar a festa memorável e divertida para todos os convidados. Então, você, como animador de lazer, num grupo, você lança essa atividade e deixa os grupos debaterem. Você vai ver como a criatividade é colocada à prova. E quando você coloca a criatividade à prova, você faz apelo à sua memória, porque a criatividade para resolver este problema específico, ela nasce das experiências pelas quais você passou. Então, o brainstorm é uma atividade aí que beira as artes, que pode muito bem ser usada na animação de lazer para pessoas de qualquer tipo. Uma outra situação aqui que poderia servir para brainstorm é um grupo de idosos no centro de cuidados pretende encontrar formas criativas de se manterem ativos e sem o C, e envolvidos ao mesmo tempo que fortalecem as ligações sociais entre os residentes. Como a gente poderia fazer com que os idosos, que normalmente dormem nesses centros de acolhimento, né? Que a pessoa come, fica lá na cadeira quietinha, ela acaba dormindo, se não tem alguém para lá estimular. O que a gente poderia fazer para estimular essas pessoas, né? Aí vem várias atividades, mais uma vez, baseada nessa nossa memória da nossa vida que nós temos dentro da gente. Uma outra atividade também que beira a arte, beira a criação, porque a partir dela você pode fazer jogos de mímica, de representação, é o jogo dos objetos inesperados. É quando tem aí uma lareira, uma cobra, uma máscara de Veneza e, sei lá, montanhas com neve, e você tem que criar uma história com esses objetos aqui. Então, você pode, mesmo a partir disso, escrever um livro. Você está indo aí para o caminho da literatura, né? Que é melhor do que a literatura para a escrita, né? Para facilitar o uso das nossas funções cognitivas. A escrita é uma função cognitiva em si, porque ela demanda coisas, funcionamento do nosso cérebro que as outras funções não pedem. Quando a gente vai escrever, a gente tem que ser lógico, tem que saber usar pontuação, tem que exprimir bem para que o outro entenda. E é nesse momento que você vai escrever para o outro que você coloca as suas funções cognitivas em marcha. Uma outra atividade que pode ajudar bastante a tanto desestressar como a colocar a criatividade em funcionamento é o jogo dos papéis. Então, as pessoas podem representar Ivete Sangalo, Elvis Presley, o Lula. Tudo isso aqui, a gente está se aproximando do teatro, né, das artes cênicas. Estamos brincando de fazer teatro. Bom, teatro implica em fazer papel, representar, utilizar a questão da representação, que é praticamente a base do funcionamento humano, é representar, pela palavra, pela escrita, o nosso pensamento. Depois, se esse personagem aí que você representa, ele fala, você vai ter um texto para decorar. Então, olha só que beleza, como que o jogo de papéis, em se aproximando do teatro, pode ajudar nossas funções intelectuais. Aqui chegamos finalmente no teatro, né? Podemos representar uma pequena peça no início, com uma fala mais curta, né? Menos coisas para memorizar a questão corporal, memória procedural, como o meu corpo se comporta como esse personagem, a memória das palavras, a semântica, né? Então, teatro, assim, tudo de bom para as funções cognitivas. Que outra atividade? É a dança livre, né, pessoal? A expressão do corpo, a expressão livre. Porque quando você se expressa livremente, aquilo não sai do nada, sai da sua memória procedural que você tem lá guardada no seu corpo.
como andar de bicicleta, por exemplo, dirigir o carro. Então, a dança livre, ela promove o resgate, a recuperação dessas informações, ao mesmo tempo em que diminui nosso estresse. Finalmente, karaokê, né, pessoal? Karaokê é música. Para cantar, você tem que seguir lá a melodia, você tem que se afinar, você tem que memorizar um pouco ali as palavras, até porque se você ficar lendo o tempo inteiro, depois você não consegue pôr no ritmo. Então, karaokê, o karaokê é uma ótima atividade também para você estimular suas funções cognitivas. Todas essas atividades, teatro, brainstorming, rolo de papéis, jogo de papéis, objetos assim diferentes para você criar uma história. Todas essas atividades ligadas às artes fazem um bem tremendo para as nossas funções cognitivas. Você pratica alguma delas? Você faz teatro, dança? Conta aí para a gente, partilha com a gente o que você faz para se manter em forma. Então, pessoal, essas são as dicas aqui da semana. Eu espero me encontrar com vocês na semana que vem. Bye, bye, tchau.